Salmo de número 107, do verso 4 ao verso 9, diz assim a palavra de Deus: Andaram errante pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro de hoje, Salmo 107, do verso 4 ao 9. O tema da nossa série é a bondade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus para com os perdidos. Olha, nós começamos a nossa jornada nessa série semana passada. Nós lemos o verso 1 ao verso 3, que nos convoca, né, a render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o texto da semana passada diz que os remidos do Senhor tinham o privilégio de poder dizer isso, não é? Que o Senhor era bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E podiam dizer isso porque o Senhor havia resgatado, havia redimido, havia libertado, né, os seus escolhidos da mão do inimigo. E a gente falou que isso aconteceu, né, de várias maneiras. Deus libertou de diferentes povos. Deus libertou dos egípcios, né, dos assírios, dos sírios, dos filisteus, dos babilônios. Então eles podiam dizer isso com muita convicção e com muita alegria, porque eles foram remidos pelo Senhor. E Deus os trouxe de volta, né, do lugar onde eles haviam sido, para onde eles haviam sido espalhados, né? Tanto do norte, do sul, do leste, do oeste, como diz o verso 3, Ele congregou das terras, de lugares distantes, do oriente, do ocidente, do norte e do sul. Então, semana passada nós falamos que a bondade do Senhor, né, é motivo de gratidão e louvor, por causa de quem Deus é e por causa daquilo que Ele faz. Em primeiro lugar, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ou seja, Ele é bom e Ele é misericordioso. Em resumo, o seu amor é inesgotável. É um amor eterno, incondicional, infalível, imutável, unilateral. Ou seja, amor inesgotável. Então, por causa de quem Ele é. E acima de tudo, por causa do que Ele faz. Ele redime, Ele resgata, Ele liberta. E isso tudo é sinal inequívoco da bondade do Senhor, pela qual nós somos movidos, impelidos, né, a agradecer e a louvar o nome do Senhor. Foi assim que nós começamos. E hoje nós vamos dar sequência a uma série agora que tem 4 momentos diferentes. Nós vamos começar hoje, né, com o primeiro momento, onde a bondade do Senhor se manifesta para com os perdidos. A gente louva, a gente agradece, né? Os remidos faziam isso, segundo o Salmo, e nós também, né? Os remidos faziam isso, e dentre os remidos haviam pelo menos algumas 4 situações: aqueles que estavam perdidos, aqueles que foram escravizados, aqueles que estavam adoecidos e aqueles que estavam desnorteados. E hoje nós vamos falar daqueles que estavam perdidos, né? O verso 4 a 9 mostra que entre os remidos que Deus resgatou, que Deus redimiu, que Deus libertou, haviam aqueles que tiveram a experiência de estarem perdidos. Observe só que a cada exemplo que nós dermos durante as semanas vai seguir um padrão. Então, os perdidos, nós vamos analisar eles a partir de um padrão que é o seguinte: angústia, clamor, livramento e louvor. Olha, guarda isso: angústia, clamor, livramento e louvor. Será essa sequência nos 4 exemplos que nós vamos dar dessa semana até as próximas 3 pela frente. Primeiro, falando dos perdidos. Então, entre aqueles que Deus redimiu pela sua bondade, estavam as pessoas que viveram a experiência de estarem perdidas, totalmente desorientadas em meio a um deserto. Observe o que diz o verso número 4 e 5. Salmo 107, verso 4 e 5, diz assim: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos,
sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. A figura aqui é muito forte. Entre os remidos, entre aqueles que o Senhor resgatou, que o Senhor redimiu, que o Senhor libertou, estão estes personagens descritos pelo salmista como aqueles que estavam perdidos, totalmente perdidos. O que significa isso? Sem direção, sem direção. O texto diz: andaram errantes pelo deserto por ermos caminhos. Estavam sem direção. E mais que isso, estavam sem proteção. O texto diz assim: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Não só estavam sem direção, como estavam sem proteção, porque a cidade era um lugar do descanso, um lugar da segurança, um lugar de se habitar e um lugar de estar protegido. Né? Ali era um lugar de proteção. As cidades naquela época eram muradas, que eram um sinal de proteção. Então estes que aqui são descritos, estes personagens que se encontram entre os remidos, aqueles que Deus redimiu, o primeiro cenário é de aqueles que estavam totalmente perdidos, caminhando por um deserto, né? Por caminhos ermos, sem encontrar um lugar em que pudesse habitar. Eles estavam sem direção, eles estavam sem proteção. E eles estavam sem provisão também. O verso 5 diz que esses indivíduos, andando pelo deserto, por caminhos ermos, sem cidade em que pudesse habitar, eles estavam famintos e sedentos. Óbvio, você está no deserto, o deserto não tem água, o deserto não tem fruto, o deserto não tem uma vegetação, não tem uma planta ou qualquer tipo de hortaliça ou qualquer tipo de fruta que você possa se alimentar. Então o deserto é um lugar de escassez, é um lugar de calor intenso, de frio intenso, de escassez, onde você pode experimentar fome e sede, que foi exatamente o que aconteceu. O texto diz que eles andaram por errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem direção, e sem achar cidade em que habitasse, sem proteção, e famintos e sedentos, ou seja, sem provisão para suster, para se manter. E o texto diz que sem alimento e sem água, eles estavam desfalecendo, estavam prestes a morrer, a desfalecer. Ora, uma figura que volta de maneira automática na nossa mente é o povo de Israel caminhando pelo deserto. Né? É óbvio que essa imagem de Israel que foi liberto do Egito, né? Depois de 430 anos no Egito, liberto por Deus daquela escravidão, né? Sob o jugo de Faraó, onde eles estavam sendo oprimidos, explorados, escravizados, eles tiveram que viver a experiência do deserto. E quando você lê, por exemplo, Deuteronômio, vai dizer que o deserto era um lugar inóspito, era um lugar de serpentes e escorpiões, diz o texto, serpentes abrasadoras e escorpiões. Então você veja, eles estavam sem direção, num lugar totalmente inóspito, que era o deserto, com frio extremo durante a noite e calor extremo durante o dia, né? Um lugar totalmente inóspito, sem direção e sem proteção, não havia uma habitação segura para eles. E sem provisão, né? Sem comida e sem água. Então é nesse cenário em que os remidos se encontravam. E o texto descreve isso como angústia. Por isso que eu disse para vocês que o esquema pelo qual nós vamos trabalhar é angústia, clamor, livramento e louvor. O primeiro elemento é angústia. Bom, diante de uma situação em que eu e você nos sentimos perdidos, sem direção, sem proteção e sem provisão, o que é que toma conta da gente? A angústia. Foi o que tomou conta deles. Inevitavelmente foram tomados de profunda angústia. A questão é o que eles fizeram quando a angústia lhes assaltou a alma, o coração e as circunstâncias se avolumaram diante deles, né? Se agigantaram diante deles, com um lugar sem água, com um lugar sem alimento, com serpentes, escorpiões e com calor intenso e frio intenso. O que eles fizeram? O texto diz assim, então, verso 6, então na sua angústia clamaram ao Senhor. Então o primeiro elemento é angústia, o segundo é clamor. Na sua angústia clamaram ao Senhor. E isso é muito importante para nós.
Porque apesar de nós não estarmos vivenciando um deserto no sentido literal, como o povo de Israel viveu, como Agar e o seu filho Ismael viveram lá em Gênesis 21, do 8 ao 21, né? Ainda que nós não estejamos vivendo, pela graça de Deus, um deserto literal, e talvez não estejamos, né, vivendo escassez de comida e de água, no sentido literal, material, talvez a maioria de nós não esteja, mas nós somos assaltados pela angústia, assim como eles o foram no passado. E muitas vezes a angústia vem porque, assim como eles, nos falta direção. A gente não sabe para onde vai. Nós estamos, parece que andando em círculos, como se estivéssemos num deserto. Estamos andando por ermos caminhos. Nós não temos direção. Nós não sabemos para onde nós vamos. Se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, se prosseguimos ou se retrocedemos, né? Muita gente está sem direção, à semelhança daqueles que foram remidos pelo Senhor. Muita gente está sem direção, muita gente está totalmente sem proteção, né? Se sente totalmente desguarnecida, desprovida de segurança, né? Muitas vezes essa falta de proteção tem a ver com as dimensões afetivas, relacionais e muitas vezes emocionais e mentais. Nós estamos no Setembro Amarelo, onde se faz uma campanha, né, de prevenção, aquelas moléstias mentais que levam as pessoas à depressão e até a atentar contra a própria vida. Então, tem gente que se identificaria com essa leitura do Salmo 107, no verso 4, que nós estamos lendo até o 9, sobretudo do verso 4 e 5, né, que se identifica com Israel, né, que passou pelo deserto, que andou errante por ermos caminhos, que não tinha uma cidade, um lugar para habitar até aquele momento, e que estava faminto e sedento, e a alma desvanecendo dentro de si, a alma desfalecia dentro dele. Porque muitos de nós estamos em angústia, porque estamos sem direção, como esteve Israel. Estamos sem proteção, sem um lugar seguro para estarmos, para habitarmos. E estamos muitas vezes sem provisão. Às vezes a provisão material você tem, às vezes você tem arroz, às vezes você tem feijão, às vezes você tem a comida, você tem até uma carne na sua casa, mas às vezes está faltando aquilo que alimenta a alma, aquilo que nos sustém, né, no íntimo, no homem interior. E isso gera angústia. As pessoas hoje, uma boa parte delas, estão em angústia, assim como aqueles que foram remidos pelo Senhor, conforme diz o Salmo 107. Mas não no sentido literal, mas no sentido relacional, afetivo, né, espiritual. Tem gente sem direção, tem gente sem proteção, tem gente sem provisão, né? Tem gente perdida, batendo cabeça, não sabe para onde vai, tá certo? Tem gente totalmente desprovida da proteção que mais importa na nossa vida, que é o Senhor em nós, que é o Espírito Santo habitando em nós, que é a palavra de Deus como nossa espada, né, tendo a fé como escudo. Tem gente totalmente desprotegida. E tem gente passando fome no sentido espiritual. Estão com fome e sede do que é eterno, né? E a essas pessoas, a palavra é a mesma do Salmo 107, verso 6. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Hoje eu estou aqui para dizer para você que, pela bondade de Deus, né, em relação aos perdidos, é hora de você clamar ao Senhor. Tá? Você parece que está num deserto, andando errante, perdido, batendo cabeça, com portas se fechando. Você parece que está, né, andando em círculo, como Israel, 40 anos no deserto. Você está sem lugar para habitar, está sem uma habitação segura para a sua vida. Você está, como Israel, faminto e sedento, com a alma desfalecendo dentro de si. Então é hora de, na sua angústia, você fazer o que fizeram eles, clamar ao Senhor. Clame a Deus, invoque a Deus, peça a misericórdia de Deus, clame pela intervenção da bondade de Deus no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas situações que você está vivendo. Porque nós cremos que o Senhor é bom, como diz o Salmo que nós estamos lendo. O Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor é inesgotável, porque é um amor eterno, imutável, incondicional, infalível, unilateral. É imbatível o amor do Senhor. E por causa desse amor, a sua bondade se volta para com aqueles que estão perdidos, que estão sem direção, que estão sem proteção, que estão sem provisão, como Israel no deserto, ou como Agar com Ismael no deserto também, conforme diz o verso 4 e 5 do Salmo 107. Portanto, eles clamaram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor. Então, se no primeiro momento nós temos angústia e clamor, o segundo momento nós temos livramento e louvor. Olha que coisa linda. O que acontece? Assim que eles clamaram, diz o texto do verso número 6, parte B. E ele os livrou das suas tribulações. Olha que bonito. O Senhor os livrou das suas tribulações. O que é que Deus fez? Verso 7 diz, ele conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. O verso 9 diz, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. No primeiro momento nós temos angústia e clamor. No segundo momento nós temos livramento e louvor. O livramento começa. Eles clamam a Deus, eles pedem a misericórdia de Deus, eles pedem a visitação da intervenção da mão poderosa do Senhor. E o que acontece? O texto diz, o Senhor, ele os livrou das suas tribulações. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que intervém, é um Deus que ouve oração, é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que opera livramentos, libertação, é um Deus que salva, e como diz o texto, ele faz com que nós vivamos a experiência de sermos remidos, resgatados por ele. E estes que estavam perdidos no deserto, tiveram a experiência extraordinária de viverem o livramento do Senhor. O texto diz, ele os livrou das suas tribulações. Olha, nós cremos, e muitos de nós que aqui estamos, podemos dar testemunho que nós somos aqueles que podem abrir a boca e dizer que nós vivemos livramento do Senhor. Eu vivi livramentos do Senhor, você também que está aqui, quantos de vocês que estão aqui pode dizer, eu tenho testemunho de livramentos do Senhor na minha vida. Eu clamei ao Senhor na minha angústia, como aqueles indivíduos ali do Salmo 107 que nós estamos lendo, que estavam no deserto, que estavam sem direção, que estavam sem proteção, que estavam sem provisão, e nessa angústia que tomou conta da alma deles, eles clamaram ao Senhor, e no seu clamor eles viram, eles experimentaram algo extraordinário. O Senhor veio ao encontro dele e os livrou das suas tribulações. O texto diz, o Senhor deu direção, o Senhor deu proteção, o Senhor deu provisão. O verso número 7 diz que ele deu direção. Salmo 107, verso 7 diz, conduziu o Senhor, conduziu-os pelo caminho direito, pelo caminho reto, sem obstáculos, sem impedimento. Eles não ficaram mais perdidos, batendo cabeça, sem saber para onde ia. E essa é uma experiência tão triste, né? Para mim, uma experiência das mais terríveis é você estar perdido. Eu me lembro, ainda estava estudando no seminário teológico há muitos anos atrás, morando em Vargem Grande Paulista. Era um período de férias e eu viria para cá, para Minas, passando uns dias com a família, e eu soube que um dos meus tios estava mudando para cá, viria de mudança. E a minha tia, irmã do meu pai, disse, não, venha para cá, para minha casa, amanhã a mudança vai sair logo cedo, você vai de carona, daí você economiza uma graninha aí de seminarista, com pouco dinheiro, economiza a grana para você ir e vai de carona. E eu vim na mudança, eu vim de carona na mudança. O que aconteceu é que meu tio foi de carro na frente e deixou o caminhão para trás e foi embora. Ele achou que o caminhoneiro sabia chegar no lugar, e o caminhoneiro achou que eu sabia chegar no lugar. Ou seja, eu achando que ele sabia, e ele achando que eu sabia, e meu tio achando que nós sabíamos. Enfim, nós perdemos várias vezes, não conseguimos achar, nós demoramos horas para chegar aqui, né, em São Bartolomeu. Foi um Deus nos acuda, e foi uma experiência de grande aflição para mim. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Então, uma das coisas mais pavorosas para mim é estar perdido. Hoje, graças a Deus, nós vamos para São Paulo, vamos para Curitiba, vamos para qualquer lugar, nós temos o GPS. É uma bênção, né? O GPS que guia-nos, né? Que guia-nos. E a gente, se erra, a gente corrige a rota e chega com tranquilidade, mesmo você nunca tendo ido àquele lugar.
Mas aqui o texto vai nos dar a graça de lembrar que o povo de Israel, que estava perdido no deserto, Deus não os deixou perdidos. Deus os conduziu durante o dia na coluna de nuvem e durante a noite na coluna de fogo. E conduziu eles pelo caminho que eles deveriam trilhar para chegar onde eles deveriam chegar. Olha só, eles clamaram ao Senhor e o Senhor lhes deu direção. Eles tinham a coluna de nuvem durante o dia que fazia sombra e os guiava, e a coluna de fogo durante a noite que os conduzia e os aquecia do frio. Isso é tremendo, eles experimentaram direção do Senhor. E não só isso, eles experimentaram a proteção do Senhor, que os guardou no trajeto, mas que os levou à terra de Canaã. O texto diz que o Senhor os conduziu pelo caminho para que fossem a cidade em que habitassem. Deus introduziu o seu povo na terra prometida, onde eles deveriam habitar. Era promessa de Deus para a vida deles. E lá eles chegaram, né, por causa da bondade de Deus para com aqueles que estavam perdidos. Então, que coisa linda. Eles clamaram na angústia, clamor. E agora, livramento. Eles receberam direção, eles receberam proteção de Deus. Foram habitar na cidade que Deus havia preparado para eles. O lugar de proteção, o lugar de descanso, o lugar onde eles teriam tudo o que era necessário para a subsistência e para a vida. É tão interessante que quando eles entraram em Canaã, né, assim que eles entraram, o maná cessou e eles desfrutaram das novidades da terra, diz o livro de Josué. Olha que experiência. Deus conduziu, Deus protegeu, levou ao lugar certo aqueles que estavam perdidos no deserto. E mais, Deus deu direção, Deus deu a proteção e Deus deu a provisão. O texto do Salmo 107, verso 9 diz: pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Mas não só quando eles chegaram na terra de Canaã, estando no deserto, a gente sabe que Deus fez com que saísse água da rocha para que dessedentasse ali aquele povo que estava morrendo de sede. Mandou o maná do céu, as codornizes. Então, mesmo no processo, até chegar no lugar certo, Deus esteve com eles, né? E o clamor deles chegou aos céus, e eles tiveram direção, eles tiveram proteção e tiveram provisão de Deus. A água saiu da rocha, né? O maná caiu do céu, e as codornizes vieram como uma provisão de Deus na vida daquele povo, apesar do povo, apesar da incredulidade, apesar da desobediência. A bondade de Deus foi maior do que todas as loucuras e descaminhos do povo de Deus. Então observe que coisa surpreendente, nesse texto, a bondade de Deus para com os perdidos. E nós vimos primeiro a angústia, depois o clamor, e agora o livramento extraordinário. E em resposta a esse livramento, o que nós temos? O louvor. O verso de número 8, o salmista diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Gente, que coisa maravilhosa, né? Os que estavam perdidos, olha só, os que estavam perdidos, como diz o verso 4 e 5, os que estavam perdidos, sem direção, sem proteção, sem provisão, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E o que eles viveram? Livramento. Deus veio ao encontro deles, os livrou das suas tribulações. O que é que Deus deu para eles? O que eles não tinham. Deus deu para eles direção, Deus deu para eles proteção, Deus deu para eles provisão. E o que é necessário, o que se espera num cenário como esse, é que haja louvor ao Senhor. Aí o salmista diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade, para com vocês que estavam perdidos, né? Para com vocês que estavam batendo cabeça, não sabiam para onde iam, não tinham um lugar seguro e também estavam totalmente desprovidos do que era indispensável para a subsistência de vocês. Que vocês rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas. Maravilhas é os milagres que Deus opera, as intervenções dele, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, amados, olha que coisa surpreendente. Esse esquema vai se repetir nas 3 semanas que nós temos pela frente. Angústia, clamor,
livramento e louvor. Então, diante da angústia, qual é a direção da palavra? É o clamor. Clame a Deus, peça a misericórdia e a intervenção do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E diante do livramento, qual é a direção de Deus? É o louvor. Tem muita gente aqui que não está precisando clamar. Tem muita gente aqui que não precisa clamar. Tem muita gente aqui que precisa louvar, porque já recebeu a direção que precisava, porque já recebeu a provisão que lhe faltava, porque já recebeu a proteção que lhe precisava, que tanto precisava. Que assim, se você é daquele que não está na angústia, mas que já viveu o livramento, então a palavra do Senhor para você hoje é louvor a Deus. Renda graças ao Senhor, glorifique, engrandeça, exalte o nome do Senhor, porque você já foi alcançado, né, pela bondade do Senhor. Você estava perdido, né? Você não tinha direção, você não tinha provisão, você não tinha proteção. Agora você tem. E é hora de você agradecer, louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Seja porque a direção, a provisão e a proteção chegou a você de maneira literal, né? De uma maneira física, objetiva, literal, ou seja em outras dimensões. Seja porque você recebeu direção, provisão e proteção num sentido relacional, num sentido afetivo e, sobretudo, espiritual. Né? Quantos estavam totalmente perdidos, né? Sem Deus, afastados da comunhão, né? Totalmente perdidos mesmo. Né? E hoje podem levantar a mão para o céu e dizer glória a Deus. Eu não estou perdido mais, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo. Né? Como diz Paulo, em 2 Timóteo, ele diz assim, que eu sei em quem tenho crido. Né? Nas epístolas dele, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo ganhou convicção a respeito de onde ele estava indo, né, por causa da graça de Deus que veio sobre a vida dele. Ele se reconhece como completamente perdido, né, ao longo da sua jornada, até que Cristo veio ao encontro dele, né, e a vida dele foi totalmente transformada. Então, há duas situações hoje claramente pontuadas. Ou você está na situação do clamor, ou você vai estar na situação do louvor. Tá certo? Se você está passando por poucas e boas, né, está se sentindo perdido, né, sem direção, sem provisão e sem proteção, então é hora do clamor. Nós nos unimos com você e clamamos: Deus intervenha com a sua graça, com a sua misericórdia e por causa da tua bondade, porque o Senhor é bom. Intervenha na vida daquele que está perdido hoje à noite, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Mas se você não está mais perdido, então para você a palavra é louvor, louvor, louvor e louvor. Levante a voz e glorifique o Pai que está no céu. E diga: obrigado, Senhor, porque eu já recebi direção, provisão, proteção do Senhor. E eu só tenho algo a dizer: te louvar e te glorificar pela sua bondade, porque o Senhor é maravilhoso. Olha que coisa extraordinária esse texto. Então hoje eu queria deixar com você essa palavra, né? A bondade do Senhor para com os que estão perdidos, para com os perdidos. A pergunta é: você está entre aqueles que estão perdidos? Você está se sentindo perdido? Né? Sem direção, não sabe para onde vai, está se sentindo sem provisão, às vezes não necessariamente material, mas às vezes relacional, às vezes afetivo e sobretudo espiritual, vazio, né? Com fome, com sede. Então é hora de clamar a Deus, porque a palavra do Senhor diz que se nós clamarmos a Ele, né? Nós clamarmos ao Senhor, Ele vem ao nosso encontro por causa da sua bondade, do seu amor. Israel clamou ao Senhor quando estava no Egito. O Senhor viu a aflição de Israel e foi ao encontro do seu povo. E no deserto, a mesma coisa, o Senhor foi ao encontro daquele povo. Mas talvez você não está em angústia, você está no livramento, você viveu o livramento, você foi redimido pelo Senhor. Então é hora de você erguer a sua voz e dizer: bendito seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao Deus bendito que me fez ser contado entre os redimidos do Senhor. E assim que o Senhor permita que essa palavra encontre lugar certo no nosso coração
e nós possamos glorificar a Deus pela sua bondade para com os perdidos. Em angústia, clamor. Em livramento, louvor, louvor, louvor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, acima de tudo, pela tua bondade que tem tocado as nossas vidas. Ó Pai, eu entrego na tua presença aqueles que estão vivendo algum tipo de angústia. Aqueles que estão, ó Pai, à semelhança dos que estavam no deserto, andando errante por ermos caminhos, ó Deus, sem um lugar seguro para habitar. Semelhante àqueles que estavam, ó Pai, famintos e sedentos, desfalecendo a alma. Se houver pessoas assim entre nós, nós unimos com eles agora a nossa voz e clamamos a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor sobre essa vida, para que eles sejam aqueles que vão experimentar o livramento do Senhor, no nome de Jesus e para a tua glória. E entre aqueles que já receberam o livramento, nós nos unimos para te louvar, te exaltar e te glorificar nessa noite. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém.